Season finale do De Fora Pra Dentro, o último episódio da segunda temporada. E, como sempre, a gente recebendo pessoas que fazem a gente transitar entre esse universo da pele e da mente. Exatamente, pessoas incríveis que têm muito a nos dizer, muita troca. É muito bom ter esse espaço aqui de conversa, de reflexão, e faz muito sentido pra gente, é um grande propósito na nossa vida. E como a gente vai buscando, né, elementos para cuidar de nós mesmos, a gente começa a perceber que fica impossível cuidar da gente quando a gente não passa a cuidar da nossa sociedade, de buscar ferramentas e escolher as ferramentas adequadas para construir um mundo mais bonito. A gente quer ficar gato, a gente quer ficar lindo, com a cabeça boa, então ao redor tem que estar bom. Exatamente, é importante a gente entender que o cuidado individual também passa pelo cuidado coletivo. Então, ter noção do que está em sua volta, ter noção das pessoas, como elas estão, faz parte do bem-estar. E aí, para isso, ela que está segurando o peso do Brasil nas costas. Érica Hilton, nossa meus deputada. amores. Gente, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, gente. Olha isso, olha isso. Como estão? Bem, Ai, bem. Que honra, bem. que honra. Que bom. E até que enfim, Até né? que enfim. Ai, Foi gente. difícil a gente conseguir fazer esse encontro Gente, mas acontecer. olha, se tem uma pessoa que eu não, assim, qualquer vez que a gente tenta fazer alguma coisa com você, eu sempre penso, gente, nossa, só dela tá falando com a gente nessa agenda doida que eu sempre vejo você disponível e Sim. estando, então assim, obrigado por estar Obrigada aqui. eu pelo Foi a convite. mais, assim, chamada. Todo o pessoal que segue, que acompanha, todo mundo. E que dia que vai ser com a Érica? Que dia que vai ser com a Érica? e aí encerrar Chegou. a temporada com você, pra gente foi assim, ó, milhões. Que bom, que alegria. Não toleraria não encerrar essa temporada. Eu também não toleraria. Pessoal, Mas, por incrível que pareça, né, pode ter alguém que está nos vendo que não conhece a Érica Hilton. Verdade. Então, por Porque- favor, Claro. porque as bolhas, né? A gente fica achando que a nossa bolha é universal, né? As bolhas não são universal. Não Aliás, são. que eu acho que eu quebrei muitas bolhas. Eu fico muito surpreendida com quantas bolhas eu consegui quebrar. Com certeza. Porque eu acho que no princípio de toda a minha trajetória, da minha jornada, eu era uma pessoa, enquanto ativista, eu acho que antes mesmo de concorrer às eleições pela primeira vez, eu era muito conhecida já na própria comunidade, pelas palestras que eu fazia, pelo todo o meu trabalho no movimento estudantil. E com o decorrer do tempo, acho que a dinâmica como eu fui pensando e construindo a política foi me fazendo se conectar e dialogar com pessoas que eu jamais imaginaria que eu dialogaria. Então, setores religiosos, por exemplo, eu ando nas ruas e muitas mulheres evangélicas, católicas, que se declaram: eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou senhora, eu vou, mas eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho. Senhoras que choram quando me encontram na rua porque falam: meu neto me apresentou pra você. Ou netos que dizem: minha avó me apresentou pra você. Então eu fico muito feliz de alguma maneira a gente estar conseguindo romper com algumas bolhas, porque a gente está falando de um projeto de país, de um projeto de nação e de uma construção de identidades e corpos que não se restringam aos seus espaços, aos seus guetos ou aos seus núcleos. Que a gente possa estar, dialogar e se conectar com muitas pessoas. Então eu sou essa pessoa que crio pontes, que crio conexões, que penso novos modelos de mundo, de sociedade através das políticas públicas, através do trabalho político, mas não só da política. Eu acho que eu tenho, nos últimos tempos, tentado também interseccionar o que é o meu corpo parlamentar, o meu corpo político, com o meu corpo físico, a minha subjetividade, a minha pessoalidade, quem eu sou, com as coisas que eu gosto e como eu vou interseccionando o meu eleitor, o meu trabalho, o projeto político que eu tenho com esse universo. Então eu sou essa pessoa, sagitariana, e é isso! Transformadora, né? Sagitariana transformadora. Você sabe que é uma coisa muito nova e eu acho que é um pouco dessa geração que percebeu as redes sociais, porque eu lembro, né, quando eu iniciei a minha carreira política, né, quando eu posso votar, né, quando eu comecei a ser um cidadão que tinha o direito do voto, os políticos eram algo muito distante do imaginário. E o quanto que isso fica até marcado na identidade do brasileiro, aquela coisa, o brasileiro não lembra em quem votou. E isso era uma coisa, para mim, que era muito distante. E é claro que a gente vai mudando as posições os lugares que a gente frequenta. E, por exemplo, só nessa temporada a gente teve você, a gente teve André Werner, que foram as duas pessoas que eu votei nas últimas eleições. Uhum. E pensar que hoje a gente pode
estar perto das pessoas que nos representam. E eu sinto que não é só nós aqui, eu acho que você está perto das pessoas. Mudou alguma coisa nesse imaginário das pessoas com as personalidades políticas? Você sente isso? Ou é com você? É difícil fazer uma análise assim, sem ter uma amostra de dados pra conseguir uhum. criar um diagnóstico de se fato mudou. Essa é uma percepção que é muito particular, é individual. Eu acho que está mudando. Eu ainda acho que a política se comporta de uma maneira a ser isolada, porque aqueles que mandam e dominam o jogo político preferem que sejam assim. Preferem que as pessoas estejam distantes da política, porque quanto mais distante as pessoas estão, mais livre eles estão para fazerem a política do jeito que eles querem, da forma com que eles querem e para os interesses dele. Eu acho que a chegada desses grupos dissidentes, mulheres negras, pessoas com deficiências ou mulheres que atuam na pauta de neurodivergências, indígenas, LGBTQIA+, enfim, uma gama de outros grupos políticos chegando à política, isso traz a sociedade e as bases para mais perto da política. Porque diferente daqueles que se reelegem porque foram filhos, netos de grandes políticos e tem uma herança política, a nossa construção ela é uma construção de chão, ela é uma construção real, ela é uma construção com as pessoas, ela é uma construção conectada com os movimentos sociais, com as bases, com aquilo que a gente acredita. E a gente não chega naquele espaço sozinha. A gente chega naquele espaço acompanhado das pessoas que acreditam e sonham este sonho junto com a gente. E eu acho que isso vai mudando um pouco a forma como a política é pensada. Mas, por outro lado, eu sinto ainda que há uma certa resistência até por parte da sociedade quando a gente quer quebrar com algumas caixinhas da própria política. E aí é uma reflexão que nós temos que fazer enquanto sociedade. O que nós esperamos dos nossos políticos? Qual é o lugar que nós queremos para os políticos? A política é o fim? A pessoa vira política, ela precisa ser política para sempre, só viver ali, as portas fechadas e não ter contato com mais nada? E eu digo isso exatamente porque muitas vezes, quando eu vou fazer outras coisas que pode parecer a olho nu ou a pessoas não tão compreendidas do que eu tô tentando fazer, eu recebo algum tipo de crítica que eu falo, gente, mas então pera, então vamos voltar pro que era. Você vai lá, você se reelege, você fica ali, ninguém sabe o que você faz, você não faz mais nada, você só ganha lá dinheiro com a política e com seus contratos corruptos, com os seus arranjos que vocês fazem entre vocês mesmos, e a vida é isso e tá tudo bem. Eu acho que esse jogo vem mudando. Eu acho que a relação entre sociedade e políticos e sociedade, o que é a figura política, quem é o político não pode ser essa coisa lá, distante, quase que divina, intocável, que tem um padrão, uma roupagem única. São pessoas comuns que têm um projeto e um propósito que vão para a política disputar aquele projeto, mas que são pessoas assim como qualquer outra e que precisam estar conectadas porque o político não faz, ou não deveria pelo menos, pensar a política para si. O político precisa ou deveria pensar a política para as pessoas, para a sociedade. Então ele precisa ou deveria estar conectada com o que pensam e o que gostam e o que fazem as pessoas. Acho que tá mudando, mas acho que tem muita coisa para mudar ainda. Sim, Com certeza. tem uma coisa de… Antes era a coisa de receber o que o político faz quase como uma gratidão. Então, aquilo que deveria ser o óbvio, que deveria ser o dever dele, o trabalho dele, a população acaba codificando como algo que ela precisa ser eternamente grata. E isso vai criando, né, esse pedestal onde os políticos são pessoas que não convivem. Exatamente. Só convivem, né, Entre na época da eles. eleição para aquele… E eu acho muito interessante a gente poder hoje ocupar diferentes espaços e não somente espaços privilegiados, né, que eventualmente a gente ocupa pelo que a gente faz ou pelos grupos que a gente se conecta, mas espaços de chão, de carnaval, de rua. Isso é muito… E eu aprendi isso te vendo e convivendo com você. Que então. bom, fico feliz. Eu acho que a gente tá falando muito de representatividade, né? Representar grupos, representar pessoas, que é uma função da política, mas aí vem essa questão de anular o que vem além da Érica Rio como deputada, né? Tem uma projeção em cima de você, das pessoas que você representa, e eu acho que às vezes isso abala um pouco. Como você sente essa projeção das pessoas em termos de representatividade? Assim? Olha, eu acho o tema da representatividade um tema importante, mas um tema tão difícil de se discutir. Ele é um Sim. tema tão caro, porque a representatividade, ela é reflexo e sinônimo da ausência da representação. Eu só preciso representar grupos que são subrepresentados. E quando a gente fala de subrepresentação, a gente está falando de negação de direitos, de negação de espaços, de negação de oportunidade. Então, pensar a representatividade, ela é importante porque ela vai tornando visível aquelas ou aqueles que foram ou se tornaram invisíveis por uma série de demandas. Mas é muito difícil você também conseguir num corpo, em um projeto político, Exato. em uma subjetividade,
coletividade, representar toda uma comunidade. Eu digo sempre isso. Há uma projeção muito grande e eu gosto porque eu acho que é reconhecimento de todo um trabalho e a legitimidade das pessoas que são parte da minha comunidade que dizem, eu me sinto representada por ela, eu reconheço ela nesse lugar. Mas isso gera também uma expectativa, muitas vezes, que são inalcançáveis. Exatamente. E também um lugar de que eu tenho a obrigatoriedade de representar a todos. E eu acho isso tão violento, eu acho que isso tem amarras tão profundas no que são as relações racistas, transfóbicas, misóginas, que é a noção de que esses grupos são singulares, de que esses grupos, uma única pessoa ali, ela dá conta de representar tudo, porque afinal trans é tudo igual, Exato, negro é tudo igual, exato. mulher é tudo igual. Eles são Quando na homogêneos, verdade, todos, né? e na verdade nós estamos falando de uma pluralidade infinita. Pessoas são pessoas que têm suas crenças, suas trajetórias, seus pontos de partida, suas visões de mundo, os lugares para onde querem chegar, e eu não quero, e eu não vou, e eu não trarei para mim a responsabilidade de ser representante de todo mundo, porque eu não quero, eu acho isso um absurdo, Mas eu é. acho isso um delírio egóico até de você achar, ai não, eu represento parte da minha comunidade, que comunga com o meu pensamento, que gosta do meu trabalho, que acredita na forma como eu estou fazendo e que compartilha comigo de visões parecidas, ainda que em alguns momentos a gente discorde, porque não é porque eu também te represento que você tem que concordar com tudo que eu faço. E aí eu acho que dentro desse ponto da projeção do lugar, as pessoas precisam entender que é exatamente isso. Talvez você não se reconecte comigo. E tá tudo bem, você pode ser uma mulher trans, negra, uma mulher negra, uma pessoa LGBT e não se conectar com a Erika Hilton, se conectar com qualquer outra figura, de qualquer outro universo, porque você é você e tem as suas próprias particularidades. Aí essas pessoas em especial, que muitas vezes não se conectam, mas mesmo assim elas acham, eu não me conecto com você, mas você tem a obrigatoriedade de levar em consideração ou de dar conta de representar aquilo que eu acredito. E eu acho isso um pouco cruel, porque eu também tenho meus pontos de partidas, eu também tenho a minha visão de mundo, eu também tenho os meus lugares, e eu também sou uma pessoa subjetiva, que assumiu um compromisso e uma responsabilidade que é grande, que cansa, que dói, que eu preciso abrir mão de muitas vezes coisas que eu amo, que eu gosto, abrir mão de mim mesma para dar conta de estar num lugar tão pesado quanto é a política, e muitas vezes falta um pouco dessa noção de que sim, a representatividade ela é importante e necessária, e eu assumi esse compromisso e com ele assumo todos os ônus e os desafios, porque se eu não quisesse era só eu não estar ali, não estou me fazendo aqui de ai, pobrezinha, coitada, eu sei, e tá tudo bem, eu dou conta disso, eu dei conta até aqui e vou continuar dando conta, mas eu acho que é uma reflexão para que eu tenha e para que as pessoas tenham de que projeções são essas. Será que eu posso me projetar e projetar todas as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus anseios na representatividade de alguém ou na representação que eu espero que alguém tenha? Acho que existe um limite entre isso e a gente precisa avançar para além da questão da representatividade. A representatividade ainda hoje ela é importante, mas a gente precisa falar de totalidade. Pra não usar totens, né? Exatamente. Pra não ter a essa- figura Exato. de herói, né? E- Porque a figura e- de herói gera uma admiração ali. Esse descuido de perceber que existe uma demanda de cuidado que aponta de você para o mundo, né? Para um cuidado de todo. E esse esquecimento de que você tá ali Que precisa ser num cuidado. microespaço que representa muito do que é o mundo. Então, quando você fala de jogo político, eu fico imaginando o quanto deve ser difícil e o quanto deve ser doído e doloroso ser essa pessoa que naquele espaço tá ali e que não tem o cuidado que muitas vezes é necessário. E digo de cuidado desse espaço que não estava pronto para você, para Duda estarem lá. Então, não É um existe espaço que não esse recebe, que não né? existe Que não esse- acolhe. Então, como carregar todo esse cuidado? Muito pelo contrário, violenta. É violenta. É um espaço que E aí você violenta. tem que lidar com a projeção de quem te elegeu e ao mesmo tempo com a violência de Desviar da violência que tá. E às É vezes muita coisa. até uma violência de quem deveria apoiar, porque se você acredita, se você tá ali, você deveria ter um pouco de sensibilidade pra entender que algumas coisas não são possíveis, que alguns caminhos não estão abertos ainda. Nós estamos semeando, plantando, construindo. É muito recente. Não dá pra criar expectativas inalcançáveis, porque olha, a gente não é que a gente tá fazendo corpo mole e tá, estamos fazendo aqui blazer o que dá. Não, a gente tá matando um leão por dia e abrindo caminhos que eram imagináveis. Mas tem muita coisa ainda pra ser construída. E a gente vai levar muito tempo pra construir. Com Não são certeza. um mandato, 2 representantes, 4 anos que a gente vai falar, não, agora. Não, amores, tem muita construção. E aí é preciso ter esse lugar de falar, às vezes não foi porque eu não quis, foi porque não deu. Também tem muita coisa
que não vai dar essa noção de uma visão 360, ela é irreal. Não dá para ver tudo. Não dá. Não dá, Não dá. é irreal acreditar que vai existir uma pessoa, uma parlamentar, ou até mesmo um presidente qualquer, Que vai estar transformar conseguindo tudo. olhar para tudo ao mesmo tempo. Isso é muito angustiante, assim. Nossa, é difícil. Eu não consigo imaginar esse papel todo, sabe? Que você tem que lidar. Mas É a É o vida, que faz tem. parte. E tá tudo bem, não Tá tô tudo bem. reclamando. Não. De forma alguma. Estou chamando as pessoas a refletirem, porque eu acho que quando a gente reflete, a gente amadurece, a gente entende melhor os processos, a gente se torna mais consciente das coisas. Inclusive dos elogios, das críticas, das sugestões, das contribuições. Acho que é tudo uma coisa que, é assim, sempre foi assim, tudo se resolve assim, as pessoas só continuam seguindo. A gente precisa parar e entender o que a gente tá fazendo. Você o que não a gente tá nasceu vivendo. deputada. Exatamente. E talvez não morra deputada. E não me resumirei a ser deputada, porque eu acho isso pouco. É reducionista, né? Você te eu acho reduz a um pouco. papel. Eu acho que isso é parte de quem eu sou. É parte da minha construção. É parte do que eu gosto. É parte do que eu quero fazer. E acho também violento, porque eu acho que quando você reduz o político, ou coloca o político pra ele ser só aquilo, é aí que começam toda a problemática do universo política. As corrupções, a falta de visão com o mundo, a falta de conectividade com as pessoas, com tudo. Porque é que você é aquilo. Aquilo ali é o seu lugar, você se resume àquilo, morra aqui, aí não tem renovação, não tem mudança, não tem. Então eu acho que isso é perigoso até. Acho que a gente tem que expandir um pouco esse lugar. Mas acho que isso é diferente, né? Porque boa parte dos políticos faz justamente o movimento contrário. A partir do momento que estão lá, eles usam o papel como uma fachada e escondem quem são. Exatamente. E eu acho que isso você faz muito o oposto. Mas Exato. você percebe que, assim, nas nossas jornadas, né, individuais, acho que cada um nos seus recortes, o que foi me construindo enquanto um cidadão, um ser humano que eu admiro mais hoje do que eu me admirei um dia, foi o dia que eu me dispus a conviver com aquilo que não estava dentro do meio que eu estava inserido. Então, do meu núcleo familiar, quando eu fui abrindo as margens. De alguma forma, você percebe que estar ali abriu, desde da sua jornada como vereadora, e agora como deputada, estar ali abriu espaço para que essas pessoas que dentro do meio político vissem você ali e se dispusessem a conviver de uma forma positiva, construtiva. Você se surpreende com isso? Eu me surpreendo com isso, me surpreendo de forma positiva e até com setores que eu não imaginava que seria possível abrir o diálogo, assim. A minha passagem pela Câmara foi uma coisa que me revelou uma disposição e um talento, eu acho que eu diria, que nem eu sabia que eu tinha, que é de conseguir agrupar grupos completamente antagônicos daquilo que a gente diz. Eu presidi a primeira CPI que investigou a violência contra as pessoas trans no Brasil. E para isso eu precisava de algumas assinaturas, um número significativo de assinaturas. E nós, infelizmente, no Brasil sempre somos a minoria nas casas legislativas. E eu consegui assinaturas de grupos políticos que não assinariam aquilo, ou que a gente pelo menos não esperavam que assinariam aquilo. Nós temos conseguido abrir diálogo, é claro, com extrema-direita, com fascista, não se tem diálogo. Não Se se a gente não quer dialogar. não se negocia o inegociável. Exatamente. Eu sou dessa premissa. Mas a gente tem muita gente que só tá ali perdida no meio do discurso raso, do discurso que, sempre foi assim. Então aí, de repente, chega alguém que fala, mas olha por esse lado. Olha por essa perspectiva da humanidade, dos direitos, da cidadania, do ser humano. Não com esse. E a pessoa para e fala, é verdade, ela tem razão. Qual o mal? Qual o problema? Vamos apoiar, vamos votar com ela, vamos endossar essa pauta. Eu não sei, porque o maior objetivo é com que essa pessoa encontre uma travesti na rua e a trate da mesma maneira como me trata nos corredores do parlamento. Não sei se eu tô conseguindo fazer isso. O meu trabalho é pra isso. É pra que as pessoas lembram dos lugares que eu vim, quem eu sou e as nossas capacidades e as nossas potências. Não posso dizer se isso está acontecendo, porque não sei como elas estão lidando com outras pessoas para além do meu universo. Mas dentro do meu universo e da minha realidade, eu me proponho a fazer com que elas reflitam. Com que elas lembrem que existem outras iguais a mim, em outras condições, com outras roupagens, com outras linguagens, mas que são
seres humanos assim como eu, que vieram do mesmo lugar que eu, que são semelhantes a mim, e que se elas têm respeito por mim, seria bom que elas também tivessem respeito pelas minhas iguais. Que elas Uhum. abrissem caminhos e dessem oportunidades também para as minhas iguais. Essa é a minha tarefa. Talvez depois de alguns anos eu vou dizer, olha, acho que consegui mexer com algumas cabeças. Agora eu tenho sentido e percebido que há uma mudança em alguns lugares por onde eu passei, assim, de relação com as pessoas. E eu fui uma vereadora muito querida na Câmara. Eu fui uma vereadora muito querida, muito respeitada, até pelos extremistas que tinham ali os embates políticos, mas nos corredores sempre foram muito respeitosos comigo. Acho que exatamente por essa questão de lembrar que eu tenho uma projeção que não é só minha. Eu represento um grupo. E eu gostaria que o grupo pelo qual eu represento fosse enxergado por esses homens, por essas pessoas, até por aquelas mulheres também, a partir da minha atuação, do meu trabalho, da minha postura, da forma como eu me posiciono, dos lugares com que eu ocupo. Eu não faço as coisas pensando em mim apenas. Eu faço as coisas pensando no coletivo. Eu faço as coisas pensando no que essa bolha… Pra onde isso pode explodir? Quais realidades podem ser mudadas? E não só do ponto de vista de quem se conecta comigo e vai se conectar com aquele universo, mas do ponto de vista das minhas iguais que estão naquele lugar e começam também a se repensar, a se transformar e a pensarem: eu posso e mereço ser respeitada pela sociedade. Eu posso estar em outros lugares. E o que eu percebo é essa construção de contorno que vai se dando, né? O que nesse imaginário da sociedade é que o corpo dissidente é um corpo amorfo, que não tem limite, que não precisa ser respeitado porque ele não tem um contorno claro. E ele não tem pertencimento a partir do momento que nasce. Ele tá disperso, sabe? Como um gás, né? E à medida que você vai construindo esse contorno, as pessoas, elas não invadem mais, né? E eu percebo que isso cada vez mais é um exercício que nós vamos fazendo, porque a gente parece que vai tendo que implantar um chip novo e atualizando o software. E essa atualização é justamente, além do contorno, estabelecer pontes, né? Porque eu acho que você falou um pouco disso. Estabelecer pontes com quem realmente é meio que antagônico a você. Eu lembro que quando teve aquela história da comissão, né, que queria caçar o casamento homoafetivo, e houve uma junção ali de um evangélico e você, e aquilo foi muito simbólico, porque aquilo conversou, dialogou com quem seria antagônico. Acho que criar pontes é um desafio para a nossa comunidade. Além da gente se defender muito, né, ser um pouco reativa à opressão que a gente acaba vivendo, estabelecer pontes com essa população que existe, tá aí. E tá aí. É fundamental. E às vezes quem manda e desmanda. E a gente vai ter que aprender a conversar. E a gente vai ter que aprender a dialogar. E a gente vai ter que aprender a ceder e pra avançar. Porque às vezes a gente tem a dor e a violência, elas nos dão urgências e pressas. Então a gente entende que é reflexo do processo em que a gente foi submetido na sociedade. Quando a gente consegue se distanciar um pouco disso para pensar macro, maior, agora a dor está de lado, agora a vivência está um pouco de lado, porque agora eu tenho um objetivo e uma missão. A gente começa a entender que é diferente a visão de quando eu era uma ativista militante de rua e quando eu sou uma parlamentar. Isso… Quando eu tava lá, eu pensava, o parlamento vai me encaretar e vai me enfraquecer, vai diminuir a minha potência, vai diminuir… E acho que muitos jovens, muitos ativistas devem ter essa visão de que só o radicalismo é a resposta para as coisas. E eu tinha também essa visão e compartilho com eles de que isso é um pouco ingênuo. É um pouco ingênuo porque, primeiro, reflete só um lugar de dor, angústia, desespero e ânsia, que é legítimo porque nós temos urgências e pressas, mas que é difícil de ser construído algo permanente e a longo prazo se nós usarmos só essa linguagem. Inclusive no parlamento. Essa linguagem no parlamento, ela não funciona, porque ela é uma linguagem que muito mais te taxa como alguém que não sabe construir, que não sabe negociar, e a política é feita de acordos. Sim. Esta é a palavra que rege os trabalhos políticos. Se há acordo entre os líderes partidários, a coisa caminha, tramita. Se não há acordo… não vai. E aí, no fim do dia, a gente precisa pensar. Nós queremos uma representante, uma parlamentar que grita e briga 24 horas por dia, ou nós queremos uma representante, uma parlamentar que abra caminhos e construa políticas públicas que mude e transforme a realidade das pessoas na vida real? Isso. É uma diferença. Um muito pouco, grande. Me vem Sérgio Vaz na cabeça, né?
a briga acaba, a luta não. Exato. Né? Então, quando você traz isso, a briga ela tem uma coisa inflamada que faz com que a gente entenda que a gente talvez esteja até mais potente ali, mas a briga tem que acabar. Tem que acabar uma hora. A briga tem que acabar. E essa construção, essa narrativa de luta, ela é infinita. E aí, uma pessoa que tá brigando, ela é cansada. A briga vai muito pela reatividade, a luta pela resposta. A briga é energética, a briga, ela sabe, é uma coisa nucleada, que tá prestes a explodir. E muitas vezes eu mando mensagem pra ela, você tá cansada. Eu brigo também. Porque é um cuidado, porque a gente cansa, né, nos nossos trabalhos e a gente sabe o quanto isso impacta no que a gente faz, né? Quando você termina um dia cheio, né, no meu trabalho que eu absorvo histórias e eu sei o quanto que aquilo me cansa. E você colocar esse corpo à disposição de viagem, porque você está sempre viajando, dessa outra parte que te preenche, mas que também te cansa, que é estar aqui com a gente, estar nos outros podcasts, de estar na Semana de Moda, de estar brilhando das formas que você é capaz de brilhar. Mas isso cansa também, né? Então, tudo cansa. Viver cansa. Mas é possível colocar isso também como parte da luta e suavizando, né? Então, quando a gente consegue construir esses momentos de descompressão, né? Dá um quentinho, porque a gente percebe que a roda tá girando sem você ter que estar girando a manivela. Tem um processo de humanização nisso, né? Acho que a gente tem que humanizar a todo mundo. Faz parte de sentir que é humano também, que tem falhas, que tem limitações. É isso que a gente tá falando. Quando a gente pensa, né, na sua trajetória, desde, né, acho que você já deve estar também cansada de falar sobre isso, porque é uma trajetória que expõe o que é a trajetória de uma mulher, né, de uma travesti no Brasil, de tudo que corrobora com coisas que a gente não precisa estar aqui contando histórias só de sofrimento, mas também de vitórias. Mas como que você consegue puxar hoje as pessoas que entendem a política como algo impossível? Porque quando eu converso, mas como que eu faço para me tornar um candidato a concorrer a um cargo público? Como que outras mulheres trans e travestis, homens trans e travestis, pessoas pretas, elas entendam que hoje existe uma porta aberta? Porque eu ainda vejo o processo, né, de acesso a isso algo um pouco aterrorizante. Eu acho que aterrorizante e ainda dificultoso. Eu não vou criar uma ingenuidade na cabeça das pessoas e dizer, imagina, vai lá. vai ser super fácil. Vocês vão ter recursos, os partidos vão investir nas candidaturas de vocês vão se eleger, vai ser lindo, um parlamento cheio de travestis, homens trans e mulheres transexuais. Até porque não é essa a realidade. Eu entendo que eu sou uma exceção a uma regra, a um jogo, a um jogo de códigos, a um jogo de possibilidades, pelo lugar de onde eu vim, a minha história. Ter sobrevivido e me imaginado nesse lugar já é algo que difere muitas vezes da relação com que a comunidade tem. Hoje eu acho que a minha história e o lugar onde eu ocupo tem despertado mais estas vontades de que as pessoas queiram estar também no jogo político. Mas eu confesso que eu não sei se tenho trabalhado tanto o ponto de vista de apontar o caminho para que as pessoas participem mais do jogo político, até porque talvez eu esteja muito focada na minha própria chegada nesse cenário. E eu não tenho nenhum problema em reconhecer e admitir isso. Eu tenho trabalhado arduamente para que as pessoas entendam que a política é a vida delas. Isso eu tenho feito e tenho tentado trazer cada vez mais a comunidade e as pessoas que sempre foram distanciadas da política para que elas percebam. Política não é gabinete, política não é mandato, política não é o parlamento apenas. Política é a vida, é o dia, é o bairro, é o transporte, é a saúde, é a educação, é o seu direito ao nome, à cidadania, ao reconhecimento dos seus direitos, à não violência. Isso é política e você precisa brigar por isso, tendo você ou não um mandato. Você precisa entender quais são os limites, aonde recorrer, em quem votar, por que votar, como acompanhar. E aí eu trago um pouco da onde eu vim, da onde eu estava, pra dizer aonde eu cheguei, pra fazer com que as pessoas entendam que, tipo, não é um mundo só de pessoas que têm privilégios, que nasceram com acessos e que, imagina, isso não é pra mim. Eu sou aqui na minha precariedade,
eu vim da precariedade. Uhum. Eu sou fruto da mazela. Eu sou fruto da violência estrutural, da opressão enraizada na configuração de vida desses corpos. Mas eu sempre tentei olhar para além dos lugares que o meu corpo foi sentenciado. E naquele momento eu não tinha uma referência que me apontasse essa possibilidade. Eu não tinha alguém que estivesse na televisão, ou nas capas da revista, ou na semana de moda, ou em qualquer lugar que fosse. Eu sou de uma geração que tinha Roberta Close sendo chacota nos programas da tarde, na televisão brasileira, construindo a imagem, sei lá, quase que de um monstro, de algo que era até difícil para uma criança que era uma criança divergente do seu gênero designado, compreendeu que era aquilo. Porque dava angústia e dava, sei lá, era um outro lugar. Então eu acho que buscar e puxar essa história para dizer, vocês podem chegar não só na política, mas em outros lugares, porque eu acho que é sobre criar sonhos. E eu digo isso sempre, nas minhas redes sociais, em todas elas. O que os jovens mais comentam em qualquer foto que eu poste, em especial em vídeos que tenham eu falando, é sobre o fato de eu ser presidente do país. E eu acho isso maravilhoso, não pelo ponto de vista de eu me tornar presidente do Brasil. Até porque com o Congresso do jeito que ele é, que saco! Que presente horrível de grego que me deram. As pessoas precisam aprender a votar em senadores, em deputados federais, para que eu possa começar a sonhar mais fortemente em ser presidente da República. Mas não é sobre ser ou não presidente da República. É sobre fazer uma gente que não sonhava sonhar. É sobre fazer pessoas acreditarem. É sobre fazer as pessoas olharem e pensarem. Nós podemos construir um mundo melhor. Está nas nossas mãos. Nós acreditamos que é possível chegar em um outro lugar. Nós sabemos que não é só a morte, o crack, a violência, o cárcere, a prostituição que nós estamos sentenciadas. Nós estamos construindo um projeto de poder. Nós estamos querendo que uma de nós seja presidente desse país. Porque nós também seremos. Nós subiremos aquela rampa quando ela subir aquela rampa. E que não seja eu, que seja outra travesti. Não, seja quem que tiver que ser. Ser você. Mas o ponto aqui é exatamente o sonho. A esperança. A esperança freiriana. A esperança do construir. Se nós temos esperança, nós precisamos lutar por ela. Porque ela não é divina, que cairá do céu. E, olha, vejam aqui, as coisas aconteceram. Não, ela precisa ser construída. E eu acho que a minha história mostra a construção. Perseverança, resiliência, persistência. E aí, às vezes, eu abro caixinhas e, enfim, ou vou em lugares e as pessoas me perguntam: qual conselho você daria pra alguém que tá… Eu não dou conselho nenhum, sabe por quê? Porque quando você tá na dor, na desgraça, na vulnerabilidade, qualquer conselho parece ridículo. Porque as pessoas olham e falam: tá, legal o que você tá falando, mas vem aqui sentir na minha pele o que eu tô sentindo agora. Mas eu acho que a minha história, ela não é um conselho, mas ela é um exemplo. Eu vivi. Eu sei, eu não sinto, mas eu senti o que você está sentindo aí, nesse lugar, nesse quarto escuro, nessa esquina, na casa da cafetina, na casa do cliente, seja onde você estiver. Eu já estive aí, eu sei essa dor exatamente. Eu carrego ela, mas eu não deixei com que ela me engolisse. Exato. E prosperar deixa de ser… É porque a gente vai criando também uma ideia de que as pessoas precisam sair desse lugar imediato para que… É como poder, nas situações que cada um vive, ter algum conforto, ter alguma possibilidade de dignidade. Quando eu trabalhava, né, na Cracolândia, que foi assim, o meu maior life changing, assim, um momento que minha vida mudou mesmo, que tudo que eu achei que sabia um dia mudou, que foi quando eu comecei a conviver mesmo com mulheres trans, com travestis, com pessoas que estavam ali numa situação de vulnerabilidade, usuários, e que eu via aquelas pessoas e eu percebia que era tão mais eu do que o que eu performava ser. E aquilo foi mudando a maneira como a gente se relacionava, como a gente comunicava a saúde, como a gente passou a comunicar com os nossos amigos. Tudo o que… E é isso, aquelas pessoas, muitas não podiam sair daquele estado de vulnerabilidade por conta dos equipamentos que o Estado oferecia, mas minimamente a dignidade ela estava em conviver, em poder permitir que pessoas e que alguns atores de cuidado estivessem ali, aquilo ali já tornava aquele espaço, mesmo dentro da insalubridade, algo mais possível. E aí, à medida que isso foi sendo tirado da gente, né, a possibilidade de estar nas cenas de uso, de estar
eu percebi que parece que tudo piorou. E aí, quando a gente pega o que a gente viveu desse recorte, e aí a gente percebeu que a gente foi colocando na nossa vida não, a gente precisa, então, nos espaços que a gente tem, trazer essas pessoas para dentro, porque essas pessoas não são essas pessoas somos nós, a gente também é isso, a gente também vive isso. E aí, parece que a vida vai ganhando um amortecedor, as dores ficam menos dolorosas, e aí você percebe que as pessoas que estão no seu convívio, elas se tornam mais suaves. Então, acho que você vai trazendo essa ressonância de, mesmo que as pessoas estejam em momentos diferentes, você suaviza a vida delas. É isso, com essa é a ideia, muito... essa é a percepção, essa é a vontade, pelo menos. Às vezes não vai ser possível suavizar, porque às vezes a dor é muito intensa. Exato. Mas a noção de que você pode sair dessa dor. Você Uhum. pode encontrar algum caminho. E que talvez não seja… Nem todo mundo vai percorrer caminhos de sucesso. Isso é também Exato, importante é de muito ser falado importante. e de ser reconhecido. Nem todo mundo vai percorrer caminhos grandiosos e gloriosos. Mas a gente pode encontrar o nosso lugar no pequeno, no Isso. pouco, no mínimo. E isso daqui não é uma narrativa de vamos se acomodar com o raso, com o pouco. Jamais. A gente tem que lutar e brigar para que todos tenham acessos iguais, para que as pessoas possam ter o mínimo para sobreviver com qualidade, com garantia, com seguranças mínimas. Mas não dá pra gente vender um sonho de sucesso para todo mundo. Que não, você vai sair daí, você vai pra capa das Mas revistas, pode ter um você vai sonho pro de sofá. dignidade Mas você pra tem que ter todo um sonho mundo. de dignidade, Às vezes de eu direito, de lugar, de você. Eu pertenço no meu trabalho, no meu bairro, com os meus amigos, com meu namorado, com a minha família que eu construí, porque às vezes a minha família biológica me abandonou, mas eu vou lá e construo as minhas próprias famílias, os meus próprios elos de afeto. É a gente mudando também as mentalidades da forma como a gente lida e enxerga com aquilo. E eu acho que a minha história e como eu percorri a trajetória vai fazendo com que outras pessoas mudem isso. E eu acho não, eu tenho certeza, porque elas me devolvem isso. Elas me dizem isso olhando no fundo dos meus olhos, e às vezes eu fico até sem ar, porque eu falo, meu Deus do céu, que peso, que maravilhoso ao mesmo tempo, que glorioso, que bom, é isso que eu me proponho, mas ao mesmo tempo que responsabilidade, porque eu estou vendo para no olho dessa pessoa que eu sou tudo que ela tem. Eu sou a esperança dela. Ela saiu de onde ela estava, ela lutou, ela acreditou na política, ela voltou para a universidade, ela procurou um emprego. São muitas as narrativas que me abordam. E eu falo, caramba, que babado, que babado. E eu acho que nesse processo nosso teve muito essa busca ativa, né? De incluir, de inclusão, de convivência. Inclusive, a gente gosta sempre de lembrar do projeto que a gente faz na clínica. Exato. De acessibilidade a pessoas trans, porque é tão importante que essas pessoas também possam se cuidar, e é tão negado isso a elas, e é uma coisa de transformação da nossa microesfera. Não é grande, não é um projeto enorme, mas pra gente é muito importante e faz todo sentido. E a sentido. gente percebe o quanto que isso fez com que a nossa comunidade mudasse. Uhum. Isso, pra mim, é o mais E transmite transformador. pros amigos, né? As pessoas que vão convivendo com a gente, elas passam a conviver com pessoas trans porque começam a ver as pessoas trans nas nossas casas, nos nossos espaços. As nossas pacientes sabem que pessoas trans existem porque frequentam um espaço que elas frequentam. E tem uma coisa que a gente ouve às vezes: vocês são uma clínica para pessoas trans? A gente escuta isso. Não, a gente é uma clínica que atende homens, mulheres, a gente atende pessoas, né? Não, então eu não sabia que eu podia ir. Pessoas cis, achando que… Porque o discurso cola. E aí você cria essa coisa… Não, gente, o cuidado ele tem que ser universal, ele tem que ser para todo mundo. E é muito bom, assim, ver que nessa jornada, essa temporada, por exemplo, que foi, acho que uma das coisas que a gente mais bateu, né? É para construir esse imaginário que tira essa figura do totem mesmo, né? Então, a gente estava falando disso, né? Que muitas pessoas até convivem. A gente viu um vídeo, né? Que principalmente homens gays têm a pessoa trans, linda, maravilhosa. E não passa disso, né? Na hora dos espaços, né? É a pessoa que vai estar na balada, mas não é a pessoa que vai estar no jantar. É a amiga que vai estar na festa, mas não é a que vai no teatro. Então, como que a gente consegue comunicar para que, de fato, a gente
crie um senso de comunidade, mas não baseado nas diferenças, baseado no que a gente tem de igual. Acho que um cuidado, né, para quem se identifica mais com o progressismo, né, com o que é progressista, é justamente não ir para esse lugar do salvador também, né? Isso é muito importante. A porque síndrome de Isabel. Como tinha o branco salvador, tem o Isso. cis salvador. Tem o né, cis gente? salvador. Então você tem que ter essa consciência. Pra todos. Porque senão fica aquela, tô salvando, né? Acho que isso é um trabalho. E aí a gente vai ficando sem lugar também. Mas é isso, a gente vai fazendo isso de alguma forma, só que imediatamente você tem que ir se recalculando a sua rota, porque é muito fácil você, né, a gente que tem um monte de mecanismos que concordam com a gente de uma forma muito mais fácil. E aí você vai vendo as coisas, você vai se engrandecendo nesse lugar. E aí voltar o pezinho, Puxar. a cabecinha tá boa, tem que Por isso que a conexão tem que ser genuína, tem que ser sentimental, né? a gente vai Sim. tentando trazer isso, né? Como hoje, né, com toda essa agenda, como que tá a sua conexão com você, Érica? Como que você tem se cuidado? Nossa, tô perdido um pouco na minha conexão comigo mesmo. Tô tão mais conectada com o externo, com o outro, com o fora, que às vezes eu deixo de me conectar comigo. Mas eu deixo, mas eu me encontro. Eu me perco, mas eu me acho. Eu sempre me acho porque eu sei que no fim do dia quem sobra sou só eu. Não tem mais nada, não tem mais ninguém, não tem flashes, não tem closes, não tem elogios, críticas, sugestões. Tem eu e a minha realidade, o meu físico, o meu mental, o meu espelho. Então eu sempre busco voltar pra mim em algum lugar. E o meu cuidado se dá sempre nessa coisa de sempre precisar se hidratar, tentar comer, tentar dormir o máximo que consegue, tentar fazer atividade física. O meu skincare é o meu momento máximo de autocuidado. Todo mundo sabe, porque em todos os lugares que eu vou eu digo, eu sou viciada em skincare, porque o skincare, ele vem conectado com música e ele vem conectado com tempo. Ainda que às vezes seja pouco tempo, mas é o meu tempo. Eu sei que eu vou passar por aquilo pra mim. Eu vou fazer a preparação da minha pele pra eu me maquiar, pra eu me arrumar, pra eu sair. Eu gosto de me arrumar e eu acho que se arrumar é cuidado. Eu acho que isso pra mim é cuidado. Faço terapia, né? Quando dá, quando não saboto a terapia, porque eu saboto bastante a terapia. Não porque eu não quero, mas é porque às vezes a gente vai relativizando o efeito que ela causa. Fala, ai, mas será? Não, tá tudo bem. Eu não tenho nada pra falar. Não vou, e etc. Mas eu acho que eu me cuido assim, sabe? E eu não sei, eu acho que eu precisava me cuidar um pouco mais. Mas eu acho que por hora é isso. Eu acho que você tem uma potência grande na estética. Eu tenho uma potência grande na estética. Sim, você usa essa ferramenta para se posicionar, para demonstrar seus valores. Isso é muito legal. E faz parte dos cuidados dermatológicos, né? Sim, óbvio. sim. A ideia do skincare como um ritual de beleza em que você se desconecta de todo o resto para cuidar de si é a nossa proposta. Gente, como isso é terapêutico, sabe? Não é terapia, mas é terapêutico. Porque, põe uma música, aí passa, aí você se toca. E aí tem fragrâncias, tem textura. Tem sensorial. Tem sensorial. Aquilo me faz um bem. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro fazendo só skincare. E eu faço skincare de manhã um spa e à da noite. pele. Spa da pele. Porque é um momento meu. E às vezes eu tenho tão poucos momentos pra mim, pras minhas coisas, porque eu gosto. Porque tudo… E hoje em dia, a tecnologia… Antigamente as pessoas esperavam até o dia seguinte, porque você tinha que encontrar com a pessoa. Hoje em dia é tudo tão rápido, é tudo no segundo, volume 2 vezes, sabe? Que tudo é tão… E aí tudo tem pra agora, tudo tem que ser pra ontem, parece que as pessoas vão morrer, parece que nada pode esperar, ninguém mais espera. Não existe espera. E aí quando você vai vendo, você vai falando, meu Deus do céu. E eu já sou essa pessoa que já sou um pouco… sabe? Eu já tenho isso inerente. Ninguém consegue me ouvir na 2 vezes, porque não entende. Porque eu já falo naturalmente 2 vezes. Então eu já tenho uma energia, uma frenesi que é minha. E tem uma coisa dessa investigação também, né? É um processo, o que eu percebo, né, na nossa jornada, principalmente acompanhando o processo de transição, é tão bom ver esse corpo que você vai investigando e vai se apaixonando por ele e percebendo vai passando a amar. Quando você vai se apaixonando é ótimo, mas às vezes também você vai investigando e vai falando, e vai ficando, meu Deus do céu, eu não quero isso, eu não Mas aí você vai lá e corrige. Você vai lá e corrige, mas então, tem um limite também entre a loucura, né?
Porque às vezes você vai se percebendo falando, nossa, eu acho que Cai na eu preciso autocrítica. parar. Aí o tio faz assim com a Dá um mãozinha. freio. Opa, Chega. não, Tá não bom, vem. tá bom. Eu preciso parar um pouco, porque às vezes. E eu sou uma pessoa muito crítica, muito, muito, muito crítica. Eu sofro muito com isso, assim. Eu me julgo muito. Mas você recebe bem. Eu sinto que por mais que você seja crítica, você tem uma escuta permeável. Eu tenho, porque eu gosto da crítica. Mas eu acho que a crítica vem dela mesmo. Mas o mas problema é a isso, minha crítica comigo isso. mesma. Só que aí quando você Isso precisa sempre expõe a crítica, por exemplo, quando você fala alguma trabalhar. coisa, quero fazer isso, quero fazer… E recebe a devolutiva, você coloca ela no lugar Eu de… trabalho, eu trabalho. você aceita. Eu não Eu sinto você aceito. resistente, tipo, vou fazer sim, porque sim. Não sou essa pessoa. Não então. sou essa pessoa, não sou. Mas não só no quesito estético. No quesito estético, eu sou muito, muito crítica, sem sombra de dúvida. A imagem, pra mim, é uma coisa que grita mais do que deveria. Importa mais do que deveria importar. Porque, pra mim, há muitas vezes, a imagem, ela vale mais do que o conteúdo. E eu acho isso tão triste, muitas vezes, porque eu falo, nossa, eu entreguei tanta coisa e eu tô preocupada com um detalhe tão pequeno, tão bobo, uma coisa que Parece ninguém tá um pouco vendo. esvaziado, né? Ninguém tá vendo que eu tô. E eu paro, e aí eu trato isso muito na terapia, porque aquilo rouba minha paz por dias, até um fio fora do lugar, uma coisa que não devia ter aparecido, um detalhe que me incomoda, e eu perco a noção de tudo aquilo que tá colocado ali, que é tão precioso. Então, mas Você será se que prende não na tem… forma e perde o Mas conteúdo. será que Mas não também tem tem uma questão do conteúdo também. Porque quando eu digo isso pras pessoas, ninguém acredita, mas é a realidade. Eu nunca termino uma fala achando que eu fui bem. Eu nunca termino de falar em lugar nenhum, em carro de Mesmo som, em o mundo parlamento. falando que sim. Aí depois eu vou pra internet, a minha equipe subiu os vídeos. finge aí que é eu outra co- pessoa e você fala, nossa, ela falou… Nossa, ela esse discurso arrasou. dela foi Não. assim, histórico. Foi… Não, eu começo a ver o comentário das pessoas. E aí E vai aí acalmando. eu vou falando, deixa eu ouvir. E aí Uhum. eu ouço, aí eu falo, não, acho que eu consegui. Porque eu sempre termino falando, meu Deus, eu tinha que ter falado disso. Que conexão, eu não fiz os pontos. E aí aquilo vai pras redes e vai pro mundo. E as pessoas ficam tão maravilhadas e tão felizes e tão completas e tão representadas com aquilo que eu falei. Que é a partir do olhar do outro que eu legitimo o que eu faço. E aí esse é o ponto de discussão. Eu me legitimo a partir do outro. Mas você sabe uma coisa que você falou que me veio uma imagem, né? Quando eu falei da importância da construção do limite, né? E à medida que você vai falando da importância dessa aparência, do estético, né? O quanto que o estético, ele não é a ferramenta que permitiu que esses limites fossem construídos Claro. e respeitados, né? Então, vira essa armadura que impede que tantas coisas que atravessaram e violentaram não… Sem dúvida não, nenhuma. Sim, Não esvazia. E eu Então, acho isso eu maravilhoso. acho que tem… Eu um- acho. É claro que a gente vai modulando, cuidando, exatamente. mas eu sinto que é algo que é uma proteção importante, porque o discurso, se ele tiver uma lacuna da proteção, aí ele vai se esvaziar mesmo, porque ele vai vazar na insegurança. Exato. E eu também quero construir um universo, um mundo e um lugar para mulheres iguais a mim, belas, bem Exato. vestidas, poderosas, bem arrumadas. Luxuosas, poderosas. Que olhem pra si e falam, eu posso, eu mereço. Eu não quero ser qualquer coisa. Eu não quero basiquinho. Eu não quero… Porque esse lugar é o lugar que já nos foi dado. Pra você vai assim, porque você sempre vai ser a puta, a faxineira, a menor, a baixa. Ninguém vai notar, ninguém vai esperar. E eu quero que elas comecem a sonhar e a se pensarem, a se verem como poderosas, como grandiosas. Eu quero pôr uma… E eu não estou falando aqui de caro. Eu não estou falando aqui de marca. Eu estou falando aqui de cuidado. Eu estou falando aqui de olhar. E eu digo isso sempre olhando para as minhas tias, que sempre foram empregadas domésticas e sempre saíram muito bem arrumadas e perfumadas, ganhando pouco, pobres, mas elas iam bem vestidas porque elas queriam ser respeitadas pelo porteiro quando ela chegasse na casa das patroas. Ela queria ser respeitada na hora que ela saísse. Pra elas era um glorioso ter o perfuminho dela, a roupinha dela, sair arrumada pra pegar o trem 6 horas da manhã, fazer uma viagem inteira na linha Rubi, vir pro centro de São Paulo, trabalhar de empregada doméstica, colocava a roupa dela no trabalho, saía, colocava a roupinha dela bem arrumada, porque é sobre amor próprio. É sobre se projetar pra cima. É sobre se projetar pro bem. Que eu acho que é um trabalho da construção
construção da autoestima e do autovalor e do autopertencimento que foi roubado da gente. A gente nunca foi retratada como bela, a gente nunca teve na moda, a gente nunca foi capa de revista, a gente nunca foi ícone fashion, a gente nunca foi nada. A gente sempre foi inferioridade, a gente sempre foi algo subalternizado. E hoje a gente precisa começar a colocar na cabeça das pessoas, vocês precisam cuidar de vocês. Com o que vocês têm, com o recurso que tá ao seu alcance, com as possibilidades que tá no seu alcance, você precisa se colocar como alguém que sim, eu quero ser bonita. E eu não se quero ser. abandonar E nesse precisa cuidado. ter gente preocupada com isso, porque muitas vezes isso não ventila no imaginário dessas pessoas. Então, eu sinto que ao mesmo tempo que a gente tem pessoas, né, você vai estar lá cuidando do saneamento básico, que vai permitir que essa pessoa tenha, ela vai entender que essas coisas podem caminhar em paralelo. Isso faz muito mais pelo mundo. Eu acho que quando a gente consegue encontrar esse amor genuíno, assim, por algo, a gente já está transformando o mundo muito mais do que se a gente, às vezes, colocasse ali a mão na massa efetivamente. Então, acho que é isso, né? A gente tá aqui extasiado, honrado. E tem mais algo que você queira dizer, Ti? Não, eu tô muito feliz. Eu acho que foi, assim, uma troca muito genuína e muito bonita. Tô muito feliz Que mesmo. bom, obrigada. Gratidão sempre. É uma admiração Antes enorme. da gente encerrar, né? Conta pro pessoal que te acompanha, né? Quais que são os projetos, assim, mais próximos para esse ano, assim, do seu interesse, assim, como que as pessoas podem te achar, como que elas podem te acompanhar, para que estejamos aí todos conectados, não só da sua agenda política, mas também dos bafos que acontecem Sim, por Das aí. bom. revelações. Me encontrou nas minhas redes sociais, né? No Twitter, no Instagram ou no Facebook. Só escrever Erika Hilton, os arrobas são diferentes. Mas eu sempre sou a primeira Erika Hilton. Não tem outra Erika Hilton depois Já de deve mim. ter registrado. Tem deve ter outras registrado. Erika. Deve ter de Não, 2018 pra cá registrado Umas algumas. cópias. Deve ter outras Erika Hilton, mas eu sempre apareço como primeira nas plataformas digitais. Acho que esse ano é um ano difícil de a gente pensar em projeto, porque esse ano é ano de eleição. Então eu acho que o projeto que vai estar na linha de frente, né? Eu terminei o ano passado com bons projetos aprovados. Sim. Inclusive um projeto de dignidade para a população em situação de rua. Projetos com relação a homens trans e transmasculinidades. Esse ano eu acho que o nosso projeto é eleger bons prefeitos e bons vereadores para dar continuidade na esfera municipal aos trabalhos que a gente começou na esfera estadual. A gente precisa que as cidades tenham uma cara diferente. A gente precisa, em especial São Paulo, que é onde eu estarei lá, cabo eleitoral de Guilherme Boulos, nas ruas, Nós também. fazendo campanha e etc. Nós precisamos mudar um pouco a cara do que é essa política, do que é a política desse estado, desse município, o que é essa gentalha que ocupa a Câmara. Gente, a política fede a naftalina, não pode, a gente tem que inovar. Cafuné. Nossa, Cafuné. Porque a crise também é estética. Eu digo isso sempre. Sempre. Seguirei dizendo, a crise é estética. E a gente precisa mudar e renovar a cara da política. Acho que a questão ambiental, ela é uma questão que vai ter que permear um pouco mesmo nesse lugar, porque a gente sabe que o jogo esse ano vai ser um pouco diferente, porque as forças estão voltadas para as eleições municipais. Mas eu acho que a gente tem uma prioridade muito forte com relação às crises climáticas. Eu aprovei um projeto no ano passado, já é ano passado. No ano passado, sobre plano diretores e revisão dos planos diretores com inclusão no orçamento para lidar com, chama Cidades Resilientes o projeto, para lidar com as crises climáticas. E acho que esse ano é ano de colocá-lo em prática, de fazer com que os planos diretores funcionem organizando-se para levar em consideração essa questão das crises, porque a coisa tá ficando muito feia, porque né? a gente Nossa. até para que a gente não se assuste, né? E para que a gente ventile a partir desse tema, falas como a da ministra Aniele, quando ela fala de racismo climático, de coisas que quando se recebem aos ouvidos que ainda não estão atentos para isso, soam tão estranhos, mas que participam de como as cidades estão construídas, de como as organizações e como que os acessos estão. Então, que bom que a gente vai E tem sempre tanta ter coisa. você para caminhar isso. isso. Então, E aí vamos sentindo, né? e os que bafos vai a acontecer? gente… E os Os bafos, bafos, eu às quero, vezes, eu dependendo quero. dos bafos, só nos bastidores mesos. Não vai ter como Não vai, torná-los não vai publicar. públicos. Alguns Olha, não, so eu vou sorry. falar, mas é a melhor parceira de festa que Ai, tem. gente, Eu amo. Não, eu sou fervida, eu sou sagitariana. Olha, a gente tá muito feliz. Então, Thiago, onde te encontram?
Para vocês me encontrarem, @Dr. Thiago Cunha Dermato no Instagram, certo? Vocês me encontram no @psique nas redes. O podcast é o @de fora pra dentro. Sigam no Instagram. No YouTube, gente. Não esquece do ativem- YouTube. Ativem o sininho. A gente encerra aqui com a nossa deputada. A nossa temporada não poderia ter terminado de forma Que De melhor. honra. forma melhor. A Obrigada. gente agradece a todo mundo que passou aqui, né? Todos os nossos convidados. Vou aqui tentar lembrar o nome de todo eu mundo. tenho aqui, ó. São muitos. Ellen Milgrau, Rica Benazati, Mel Gonçalves, a Manu Xavier, Marina Senna, A Tamires Nunes, o Antônio Zupério, Isis Broken, que também que veio, Andréia André Werner, Thiago Barbosa, Maria Clara Maria Clara Gueiros e Érica Hilton. Érica Hilton. Pessoal, obrigado por nos acompanharem durante essa jornada. Essa segunda temporada foi linda. Fiquem aí aguardando a terceira temporada, que já vem aí. Missão cumprida. Missão cumprida. Obrigado, Pod 360. Obrigado toda a equipe. A equipe mais Arrasaram. linda e diversa do Brasil. É mesmo. Obrigado, gente.